Bom, continuando aqui, quando a gente fala com relação à ação legislativa, né? Quando que era justamente isso que a gente estava explicando. A segunda informação que o Goldinho Delgado fala é sobre a hierarquização das normas trabalhistas. Vou dar um exemplo aqui, de fato, né, em caráter exemplar, tá? Nada disso aqui é informação verídica, só para a gente conseguir ter noção. Digamos que o governo federal tem emitido uma nota, uma lei, regulamentando alguma informação com relação aos trabalhadores e que isso favoreça os trabalhadores. Ok. Aí o governador de algum estado emite uma lei também ou um decreto, né, que vá de contra aquela informação que está na legislação anterior, ou que ao invés de favorecer e continuar regulamentando aquela informação, ele prejudica na verdade. Pronto. Quando a gente fala sobre esse princípio, né, com relação aos trabalhadores, ao direito trabalhista, ele precisa também, com relação a essa hierarquização das normas, também precisa favorecer o empregado, tá? E por fim, no contexto da interpretação das regras jurídicas, isso é muito importante, principalmente para os advogados, por exemplo, que trabalham, nessa área trabalhista, né, que são princípios orientadores aí do processo de revelação do sentido da regra trabalhista. Por quê? Às vezes a gente lê uma informação, por exemplo, e eu como leiga interpreto de uma forma diferente. Talvez o professor Gessner olhe isso ali com outra visão, com outro olhar. Pronto. Quando a gente fala sobre o princípio também que auxilia, né, o trabalhador, também precisa ser dessa maneira, também precisa favorecer, inclusive nessas interpretações. Então, quando a gente falar sobre isso, a gente vai lembrar da ideia de que o cliente sempre tem razão, e aí facilita. Minha parte aqui se encerra, eu vou passar para minha colega Ana continuar a apresentação e com as novidades aí da reforma trabalhista. Boa tarde, como meu colega disse anteriormente, eu vou falar um pouquinho não, um poucão, sobre a reforma trabalhista para vocês. Bom, vou falar sobre as mudanças, né, que teve depois dessa reforma. Mudanças na composição da remuneração após a reforma. Peço desculpa também por causa da chuva que está aqui caindo, para dar para me ouvir aí tranquilamente. Bom, vamos lá. A primeira mudança significativa no que concerne a remuneração foi causada pela alteração das normas coletivas, ou seja, a máxima de que se passa a prevalecer o acordo sobre o legislado, conforme previsto no artigo 61 L, traçado, CTF fala de professor, da CLT, ou seja, a consolidação das leis trabalhistas. Nele, né, se diz o seguinte, que a convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, que prevaleça sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre alguns aspectos que eu vou listar aqui para vocês. Número 1 é quando tem impacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. 2, no banco de horas anual. 3, no intervalo intra-jornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. No 4, a adesão ao programa Seguro Emprego, de que se trata a lei número 13.189, de 19 de novembro de 2015. No 5, no plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como função de confiança. No 6º, regulamento empresarial. No 7º, representante dos trabalhos no local de trabalho. No 8º, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. No 9º, remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas recebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual. No 10º, modalidade de registro de jornada de trabalho. 11º, troca do dia do feriado. 12º, enquadramento do grau de insalubridade. 13º, prorrogação da jornada de ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes ao Ministério do Trabalho. No 14º, prêmios de
inicialmente concedidos em programas de incentivo. O 15º, participação nos lucros ou resultados da empresa. Continuando, outra mudança também que foi bastante significativa aí, foi referente ao conselho do salário, que é o que estamos falando aqui hoje para vocês. Antes da reforma, a CLT fazia a seguinte definição sobre o salário. Integra o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, porcentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos para o empregador. Agora, depois da reforma, no caso assim foi na CLT de 2015, agora, depois da reforma, para a seguinte definição do salário. Integra o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Isso na CLT de 2017. Dessa maneira, o salário, a importância fixa é o salário contratual, no qual não integra mais as diárias para viagens, nem as ajudas de custo e nem os auxílio de alimentação ou os prêmios dos abonos. As importantes ainda que habituais, pagas a títulos que ajudam no custo, auxílio alimentação, vedação do seu pagamento de dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado mais. Não se incorporam ao contrato de trabalho e também não constitui mais a base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Droga, né? Continuando, também teve modificações no que se refere às gratificações com a reforma trabalhista. Essa garantia de não subsiste, tendo em vista a lei número 13.437 de 2017, que incluiu, no parágrafo 2º do artigo 438 da CLT, estabelecendo que a gratificação não será incorporada à remuneração do empregado, dependente do tempo recebido. No artigo 468, nos contratos individuais de trabalho, só é feita a alteração das respectivas condições por meio do consentimento mútuo entre as partes, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízo ao empregado sob pena de multa de cláusula intrigante dessa garantia. Ai, minha garganta está doendo.